Meninas, vamos falar um pouquinho da Previdência lá também, vamos. Na questão da tramitação lá no Congresso. E o presidente Jair Bolsonaro está num misto de morde e assopra. Primeiro ele falou que a classe política é um grande problema no país. Depois, ao lançar a campanha publicitária da nova Previdência, que eles estão chamando de nova Previdência, o presidente fez um afago, né, aos parlamentares. Vamos acompanhar. O presidente desembarcou no Rio de Janeiro com dupla missão: receber o apoio de empresários à reforma da Previdência e acenar bandeira branca para o Congresso, após uma semana de polêmicas e ruídos de comunicação. Setores do Centrão, aliança de pequenos e médios partidos, ameaçam alterar o projeto do Planalto. Mas o ministro Paulo Guedes não abre mão de poupar pelo menos R$1 trilhão na próxima década. No discurso, Jair Bolsonaro afirmou que está aberto ao diálogo, minimizou a crise entre os poderes e criticou a imprensa. O presidente disse aos empresários que se a Previdência continuar como está, a partir de 2022 vai faltar dinheiro para pagar as atuais aposentadorias e pensões. E prometeu que depois da reforma vai propor mudanças na estrutura tributária. Um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro mostra que a aprovação da nova Previdência pode estimular quase R$1,5 trilhão em investimentos nos próximos 30 anos. Bolsonaro afirmou que a manifestação em apoio ao governo, prevista para o próximo domingo, não tem participação do Planalto. E reforçou o conteúdo da carta que compartilhou na última sexta, sobre as dificuldades que tem enfrentado para governar. É um país maravilhoso, que tem tudo para dar certo. Mas o grande problema é a nossa classe política. Nós temos uma oportunidade ímpar de mudarmos o destino do Brasil. Não vai ser eu, apesar de meu nome ser Messias, terei essa capacidade. Precisamos de todos os senhores e das senhoras. Depois, Jair Bolsonaro voltou aqui para o Planalto para o lançamento da campanha de publicidade em favor da reforma. O mote é "Pode perguntar", para tirar dúvidas da população. A propaganda era cobrada pelo Congresso como forma de aumentar o entendimento, por exemplo, de que os maiores afetados serão servidores públicos com salários acima de R$20 mil. A campanha vai custar cerca de R$40 milhões. A base aliada, no entanto, passa por momentos turbulentos. Além da queda de braço com o Centrão, o PSL tem enfrentado disputas internas que atrapalham a articulação no Congresso. Ninguém aguenta mais, a gente precisa de geração de emprego, geração de renda, aprovar essa Previdência, aprovar essas medidas provisórias. Já deu. Eu acho que a gente tem que ter mais, nesse ponto agora, maturidade política e mesmo menos discurso ideológico de palanque. Ai, Deus. Sabe o que eu acho curioso? É que a oposição, que não está tendo trabalho nenhum, PT, os partidos satélites que orbitam sobre o PT, que eles não gostam que chamam assim, mas não tem outra alternativa, que toda eleição eles brigam, e depois vão tudo atrás, do PT. E outra eventual oposição, como poderia ser o PSDB também, eles estão dando risada, porque não estão tendo trabalho nenhum. O governo, seus apoiadores, o núcleo duro do governo, os parlamentares de todas as esferas, sejam das Assembleias Legislativas ou do Congresso Nacional, os senadores, estão brigando entre si. É um tiroteio de informações, é uma coisa que fala de manhã e fala uma coisa diferente à tarde, é um vai e vem de informação, é uma confusão que, olha, não é necessário ter oposição. Se todos os partidos falarem, não vamos fazer oposição não, vamos apoiar o governo, só com a base do governo o negócio já está confuso. Não dá essa sensação? Dá essa sensação, e é exatamente isso. A gente vê a Joyce aí falando como líder do governo no Congresso. Vocês vão ver ainda hoje aqui no Jornal Gente, ela deu no Bastidores, ela deu uma entrevista ontem falando mal da Carla Zambelli, que hoje pediu direito de resposta e foi para o pau com a Joyce. É uma coisa assim que é que você está falando da maturidade política, né? Tudo. É maturidade política, mas é tudo. Tudo. Mas vocês entenderam bem o que a Zezé falou? A deputada do mesmo partido pediu uma entrevista na Bandeirantes para direito de resposta que a colega de bancada falou. Pois é.
Tem sentido isso? Não tem sentido, eles estão em pé de guerra. Então o PSL está em pé de guerra, a base está em pé de guerra, está todo mundo em pé de guerra. E aí, uma coisa que eu fico assim indignada quando eu ouço o Bolsonaro falar, que a culpa são dos políticos, como se ele não fosse político. Ele foi, por 28 anos, deputado federal. A família dele inteira é de políticos profissionais, Sena. Então, para de se eximir. Gente, a menina lá, deputada estadual de São Paulo, a Janaína, ela tá certa. Para de ficar chamando convocação e vai trabalhar. E trabalha. Por quê, Sena? Quem é que chama convocação num país perto da gente aqui, Zezé? Quem é que chama convocação? Venezuela. Quem é que chama apoio? Venezuela. Nós não estamos na Venezuela. Aí agora mudou o tom, né, Zezé? Mudou o tom da convocação. Pauta. Agora tem pauta. Embora o Feliciano, olha, essa sumidade virou uma sumidade, o Marcos Feliciano. Gente, aquela anta. Vocês se lembram daquele cara como presidente do Conselho de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados? É um cara envolvido em tanto rolo, e agora ele virou o porta-voz do governo, dos bolsominions. Que dureza, ele que fala assim e todo mundo segue, então ele xinga o Mourão. Olha, Aí agora ele veio dizer que essa pauta difusa é isso mesmo, não tem que ter uma pauta específica e que existe um complô no Brasil para minar de tudo quanto é maneira essa manifestação. Então, vou falar uma coisa. É para quem é aliado do Bolsonaro ficar de orelha em pé. E aí começa a chegar os WhatsApp, gente. E fake news. Que isso? Eu vou falar uma coisa, ainda dá tempo. Hoje é terça-feira, ainda dá tempo do pessoal que convocou esse evento cancelar o evento. Imagina aqui, ó, só de Campinas. Vai ficar porque olha, gente, o que a Rose falou, o que a Janaína Pascoal falou e que eu acho também. O governo que tem a caneta na mão, onde já se viu um governo que teve a eleição da maioria do povo brasileiro, portanto, né, já em tese comporta a maioria dos eleitores aptos a votar que deram crédito e elegeram o governo. Há 5 meses. Que história é essa de convocar uma manifestação de apoio ao governo? Há 5 meses da eleição. Quem convoca a manifestação é a oposição. O governo está lá para trabalhar, para tomar atitude, para tomar decisão, para ver o que está errado e tentar corrigir. Não dá para ficar chorando, não está aprovando. Gente, tem que montar articulação, tem que resolver os problemas. Vai ficar 4 anos com manifestação no WhatsApp e convocando passeata na rua? Bom, e agora, mas a gente precisa falar sobre, está em todos os sites, já está também nos sites dos jornais, a história de que o Centrão quer dar um passa-moleque no governo. O duro é que as pessoas acham que quando a gente fala isso aqui do absurdo que é essa convocação dessa manifestação de um presidente recém-eleito com 57 milhões de votos, que ele não precisa que ninguém vá às ruas dizer que apoia ele, porque isso foi explícito no resultado da eleição. E o resultado da eleição é para durar 4 anos. Quer dizer, se não vai ninguém nas ruas, o que eu penso é o seguinte, gente, faça uma... Tenta entender. Ele chama isso 5 meses depois. Não vai ninguém na manifestação, ele cai? Não. E se for um monte de gente também, ele também não cai. Então, mas quando a gente fala que é um tiro no pé, é porque se não for ninguém, o que pode ser que não vá, pode ser, uai. Ele está em maus lençóis. Mas em muito maus lençóis, porque ele já não tem apoio no Congresso e o Congresso vai falar nem da população. Isso daí significa, você faz uma eleição, isso soa como um referendo. Vocês entendem isso? Não, e tem uma coisa, soa como um referendo. Ele está correndo um risco enorme de fracassar. E aí? E é esse o negócio. E se fracassar? E se o referendo dele fracassar? E se as pessoas que se juntaram aos fanáticos e votaram nele para o PT não forem também, não comparecerem e tiver um bando de gato pingado, o que ele vai fazer? Os riscos ele já avaliou, tanto que ele acaba de anunciar que nem ele nem os ministros irão.